Olá, turma, professor Ricardo Tomé, e você está no espaço Geografia Guiada, o seu resumo de geografia. E hoje nós vamos lembrar dos principais aspectos da Revolução Industrial, mais especificamente da primeira. E antes de tudo, para apoiar o projeto, não se esqueça de curtir o canal e se inscrever. Então vamos ao resumo de hoje? Na próxima tela, que eu trouxe para acompanhar com vocês. Para começo de conversa, vamos entender o que era o mundo até o século XVIII, né? Até aquele momento, as ligas campesinas detinham um grande poder dentro da estrutura econômica da sociedade. Ligas campesinas essas que eram ligadas em famílias que tinham poder local ou regional, geralmente dentro do interior, né, nas áreas rurais, que detinham uma lógica manufaturada de produção, ou seja, do uso das mãos como principal ferramenta, como força de trabalho na geração de riqueza e manutenção da economia. A primeira Revolução Industrial teve início na Inglaterra do século XVIII, de 1750 a 1850. Essa fase foi caracterizada por diversas descobertas, as quais favoreceram a expansão das indústrias, o progresso econômico e científico e a introdução das máquinas. Então percebam que de uma economia manufaturada, ou seja, do uso exclusivo da força de obra baseada na manufatura, começou-se um processo de transição entre a manufatura para processos industriais. O avanço tecnológico proporcionou diversas mudanças na dinâmica econômica dessas sociedades antes rurais e campesinas, começando uma transição para um processo de avanço no sentido tecnológico, na forma de velocidade de produção e método de produção. É um momento marcante na história da transição da manufatura para o maquinário industrial. Então, voltando às nossas notas, nesse contexto, a passagem da manufatura para o sistema fabril foi impulsionada pelas invenções da máquina de fiar, o tear mecânico, a máquina a vapor, que resultou na mecanização dos processos. Então, como dito, a máquina de tear, por exemplo, e a de fiar são mecanismos que substituíram a mão de obra, por exemplo, na área da tecelagem, na costura, na confecção de roupas. Essas máquinas mais automatizadas geravam não só ampliamento no processo de produção, como também na velocidade, fazendo com que a mão de obra humana fosse economizada em prol do uso do maquinário industrial. Então, voltando às nossas notas, foi assim que ocorreu a expansão das indústrias têxteis, metalúrgica, siderúrgica e dos transportes. E o uso do carvão para alimentar as máquinas foi essencial nesse momento. Então, quer dizer, né, têxteis, no caso da indústria da tecelagem, roupas, tecidos em geral, a metalúrgica, né, metal pesado, e também a siderurgia, assim como o transporte. E claro, o uso de uma energia não renovável, né, que podemos ver mais para frente do que se trata. Mas o carvão como um principal combustível motor dessa nova era da civilização, dessa transição de uma economia rural para uma economia muito mais urbana, e isso vai gerar diversos processos que nós vamos ver nas aulas seguintes. Então, como forma de ilustrar, temos aqui um modelo que seria mais primitivo de indústria. Justamente a ideia da primeira revolução industrial. Você vê que ainda não está totalmente automatizado, mas ao mesmo tempo já possui uma, não só esteticamente, mas também uma forma de produção muito mais automatizada do que aquela voltada para uma economia muito mais familiar, dentre os grupos rurais que dominavam a economia dos países antes da chegada da primeira Revolução Industrial. E aí, gostou do resumo? Deu para lembrar de muita coisa? Então curta o vídeo para valorizar o tipo de conteúdo do canal. Com o incentivo de vocês, vamos trazer mais conteúdo sobre os principais temas de geografia para que você relembre na hora da sua prova e avaliação. Eu vou ficando por aqui, um abraço turma e até mais.